Fala galera, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje, Daniel Sachs. Tudo bem, Daniel? Fala, Robson, beleza, cara? Satisfação aí estar com você no seu programa, cara. Muito feliz pelo convite. Vamos fazer um papo fantástico aí, tá? Que tomara atenda bastante a expectativa aí dos ouvintes, tá certo? Beleza, cara, com certeza vai atender. Bom, eu vou começar de maneira muito simples, Daniel. Vou pedir para que você se apresente aos nossos ouvintes. Então, quem é o Daniel Sachs? Daniel Sachs é um colecionador de quadrinhos desde 85, que aprendeu a ler, começou a ler gibis já antes disso. Adoro quadrinhos, principalmente gibis. Acho que como entretenimento popular, os quadrinhos funcionam de uma forma perfeita. Gosto muito disso. Tinha aquele sonho de infância de ser um cartunista, mas não tinha talento. Durante a adolescência, tinha a frustração de nunca fazer um fanzine. E agora, depois de algum tempo, acabei virando um editor. E não é exatamente uma profissão. Eu sou engenheiro químico, gosto muito de história, gosto muito de economia e resolvi assumir. Foi uma sucessão de eventos, de coincidência, que me fez virar um editor de duas revistas tradicionais. Beleza, já aproveitando aí que você falou sobre isso, eu já vou perguntar como é que foi esse lance aí de você ser editor, né, das revistas Calafrio e Mestre de Terror. Como é que aconteceu isso, Daniel? Eu sempre fui muito fã de quadrinho nacional, certo? E eu em 2015... uma das edições ela estava me faltando, mas daquelas edições de colecionador, e eu não achava na loja que estava vendendo esse material. E eu estava na cidade de São Paulo para o aniversário da minha avó, quando eu estava no apartamento da minha tia, que morava perto do Zala. E liguei para casa do Zala, um amigo meu tinha um contato do Zala, liguei para casa dele, perguntei se ele teria essa edição e que eu queria um autógrafo. Ele falou, vem aqui na minha casa. Enquanto eu visitava, foi assim, aquele sonho de leitor. Enquanto eu visitava, o Zala comentou que tinha muitas páginas inéditas. A gente passou uma tarde conversando, um outro artista apareceu ali, um amigo dele que é o Oswaldo Talo, né? E a gente conversou a tarde toda e eu acabei comentando com o Zala que um amigo meu que tinha uma editora independente, essa editora é a Ink Blood Comics, que hoje eu conduzo, que ele poderia se interessar em comprar as páginas do Zala. Começou uma sucessão de eventos que daí esse meu amigo foi negociando com o Zala, chegou a um termo aí de compra dos dois títulos, tanto da Calafrio quanto da Mestre do Terror, e me convidou para ser o editor das revistas para ele. Ele, na verdade, naquele começo, ele queria mais uma ajuda financeira para começar a empreitada. Ele já publicava alguns títulos próprios dele ali, e eu me senti muito honrado. E acabei entrando aí junto, a gente fez um contrato com o Zala, teve alguns meses de negociação, e em novembro de 2015, nós lançamos os dois títulos, seguindo a numeração que parou lá em 92. E com a mesma estrutura editorial, com as mesmas características, com a seção de correio, com várias histórias curtas por edição. Como é um projeto de muita nostalgia e um projeto de fã para fãs, eu me preocupei muito em conservar a estrutura editorial das revistas ali da década de 80, a estrutura clássica que elas tinham. Bom, então, Daniel, como manter o interesse, né, do público nas revistas, nessas revistas que surgiram, né, há tanto tempo, né, e que elas voltaram, né, num período completamente diferente, né, voltaram em 2015, tanto tempo depois. Como é que é aí a fórmula que você usa para poder manter o interesse dos leitores? Olha, Robson, é uma pergunta bem interessante, porque o mercado realmente mudou, tá? Eu até acredito que hoje haja mais leitores de revistas em quadrinhos do que na época, porém o mercado está muito mais segmentado em nichos e as vendas ainda da Calafrio ainda são baixas. A questão da divulgação é um dos meus gargalos, é uma das minhas ineficiências, exatamente, seria a melhor palavra para
para definir. Então, eu posso afirmar que ainda tem ali um público em crescimento. Esse público assistiu a mesma coisa que nós dois, dos anos 80 para cá. O que foi? As revistas em quadrinhos acabaram se tornando muito frias. Você hoje só tem uma revista, uma publicação que traz histórias. Na Calafrio, realmente, e na Mestre Terror, eu realmente me preocupei muito em trazer a principal proposta que essa revista tinha nos anos 80, que era o quê? Conversar com os leitores. Então, para isso, tem editorial, tem sessão de correio, tem coluna de conversa com os leitores, tá? Justamente para trazer o público, para ajudar a fazer a revista. Eu gosto muito de falar, eu tenho no público todo o que eu preciso para fazer as revistas e como conduzi-las. Eu tenho a crítica para saber onde eu preciso corrigir, eu tenho os elogios, que são a motivação, são o combustível do negócio. Então, existe uma interação constante, não só na revista, tem uma página no Facebook, tem e-mail, sempre em contato com os leitores. Todas as comunicações até hoje que vieram têm sua resposta e muitas delas são publicadas nas revistas. Isso aí é parte de um apelo, de uma nostalgia que eu crio nas revistas. E muitas pessoas apreciam esse estilo de publicação que eu estou fazendo. E você tem um perfil desses leitores? São aqueles leitores da época, dos anos 80, conforme você falou, né? Que somos nós, digamos assim. Ou já tem um perfil, um perfil jovem, ou você sente que é uma mistura dos dois? Como é que é essa característica aí dos seus leitores? Legal, ó, tem uma mistura, porém ela não é equalitária, ela não é meio a meio, tá? Aquela primeira pessoa que se interessa ou que me procura para adquirir as revistas, para conhecer o projeto, normalmente são os antigos fãs. Ficam muito contentes de saber que as revistas voltaram, têm interesse em ver como continuou, adoram ver que a numeração foi mantida. Isso também é outra coisa que você não vê hoje em dia no mercado. Você vê, às vezes, o mesmo título tem 3 números 1 por ano, certo? O título é relançado várias vezes. Então, o público nostálgico é o primeiro público, é aquele do primeiro contato e é o mais fácil, digamos assim, de explicar o projeto, de estar trazendo para dentro do projeto. Eu tenho, dentro das minhas estratégias de venda e das realidades de venda, eu tenho uma separação bem grande entre lojas, leitores de internet que compram diretamente comigo e tenho também os eventos. Nos eventos, você já vê um público que não conhece tanto as revistas. E aí sim, vem crianças, que é um público que eu quero atingir. As revistas nós líamos esses títulos quando éramos crianças. Eu quero manter isso aí, eu quero que crianças possam ler. Às vezes tem uma história ou outra com um conteúdo erótico, com um conteúdo um pouco mais pesado, que na nossa época de infância nós éramos crianças menos protegidas do que as crianças de hoje são. Então eu acabo colocando uma classificação, uma indicação etária na capa. Mas até agora aconteceu só com 2 edições. Então é uma coisa que não não exclui. Eu procuro não excluir público nenhum, tá? E tem uma coisa que também tinha desaparecido do mercado, que é aquele leitor aleatório. Eu quero comprar uma edição para me divertir, quero ter uma leitura aqui no carro, enquanto eu espero alguma coisa, alguma fila, tal. Que as revistas têm esse negócio, elas terminam as histórias, elas trazem várias histórias de vários autores por edição, e as histórias terminam na própria edição, elas não têm continuação, a pessoa não depende de uma cronologia, não depende de eventos anteriores para entender o que ele está lendo ali. Então, eu tenho o atendimento, a revista ela é bem eclética, ela vai atender todos os públicos. Daniel, como é feito a seleção das histórias, né? Se eu sou lá um quadrinista, eu achei muito bacana o projeto, eu quero submeter meu trabalho. Eu posso? Como é que eu faço? Pode sim. Vamos lá. Dentro da minha proposta editorial, eu sempre busco, em todas as edições, são várias histórias, né? Voltando a comentar, são várias histórias por edição. A média está entre 5 e 6 histórias por edição. E eu tento mesclar artistas
da velha geração, seja com histórias clássicas ou com histórias inéditas, sempre alguns artistas da cena atual e também revelar. Essas revistas revelaram muitos artistas no passado e eu mantenho isso. Eu tenho artistas novos, gente que está se lançando no mercado, gente que quer ter a sua primeira publicação. Eu já fiz isso muitas vezes através das minhas revistas. São 27 edições até agora. Então, eu tive a oportunidade de dar um palco para aquela pessoa que quer se lançar, quer mostrar o seu trabalho. E aí eu recebo histórias, propostas, certo? E aí, como fazer isso? Bom, eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu trabalho de engenheiro químico, ele ocupa o meu horário de expediente e eu trabalho sempre 2 a 3 horas por dia, né? Na verdade é por noite, nas revistas. E esse tempo eu tenho que fazer seleção de histórias, eu escrevo matérias, escrevo colunas, respondo e-mails, respondo comunicações de leitores, eu faço os envelopes que eu vou postar no dia seguinte, eu vou no correio, ali num curto espaço de tempo, no começo da tarde, no começo da noite, eu vou até o correio para postar. Então, assim, o trabalho das revistas é grande e eu faço quase tudo sozinho na produção das revistas. Então, eu tenho pouco tempo. Muitas vezes as pessoas vão dizer, eu tenho um roteiro, quero submeter. Você tem um roteiro que eu posso desenhar. Isso tá valendo e eu recebo, mas sempre ganho uma prioridade se a HQ já vier pronta. Seja ela inédita, seja ela uma HQ que já foi publicada em algum lugar, porque facilita muito o meu trabalho como editor. Facilita muito a negociação, eu não preciso negociar com 2 artistas, eu não preciso ficar corrigindo erros no andamento da produção da história, então é bastante interessante. Aí você fala assim, e estilos? Eu gosto muito de quadrinhos alternativos, eu gosto muito de quadrinhos de terror, eu gosto muito de quadrinhos de humor, eu gosto muito de quadrinhos de super-heróis. Então, os estilos de arte, eu aceito todos, tá? É claro que eu tenho que atender bastante meu público, que sempre pede mais por um estilo realista e uns traços sujos dentro da história. Às vezes, ele é preferível. No entanto, eu também coloco alguns traços estilizados, eu gosto de mesclar estilos e gerações de artistas. E, Daniel, onde encontrar as revistas para comprar? Além de, você já falou, né, que vende pela internet, né? Mas no caso, existem pontos físicos também? Como é que é feita aí a distribuição das revistas Mestres do Terror e Calafrio? Tem bastante loja já no Brasil todo, ok? Veja, eu viajo muito a trabalho, tá, Robson? Então, isso me dá a oportunidade de passar por vários pontos de venda, pequenos, convencionais, como bancas de jornal, lojas especializadas, sebos, muitas vezes também alguns pontos aí, por exemplo, na estrada, eu paro num posto de gasolina que vende outras revistas, eu ofereço as revistas, eu gosto de variar bastante o público, já cheguei a ter vendas aí em vans de estudantes, então assim, me ajuda muito o fato de eu viajar e poder distribuir e entregar nos locais. Também tem lojas, eu sempre dou preferência que os leitores comprem pelas lojas, e as lojas, algumas eu atendo por correio, algumas eu consigo entregar em mãos, consigo fazer com que alguém entregue também. Isso aí. E isso eu tenho gente do Rio Grande do Sul até o Piauí trabalhando com as revistas. A cada momento que o projeto se torna mais conhecido, mais novas lojas estão entrando em contato. E aí é tudo uma questão de negociação, como vai ser depois. Caso o leitor entre em contato, depois a gente passa aí os contatos, ele entra em contato e ele tem uma loja próximo dele, eu sempre indico que compre na loja. Por quê? Para o leitor é ótimo que não vai pagar a postagem, para a loja é ótimo porque ela vai ter a parte dela, ela vai fazer parte do negócio dela, as revistas, e a revista numa loja é também uma divulgação, é uma exposição, e vale muito a pena para mim. Por quê? Porque mesmo que eu não ganhe o preço total da capa, o lojista ele compra em maior quantidade, ele compra logo após o lançamento. E isso eu começo a fazer melhores planejamentos do orçamento para cada edição. Então eu tenho essas lojas. Caso não tenha uma loja perto de algum dos leitores, tem as lojas que atendem online, claro,
mas eu também posso fazer a venda, que aí eu faço pelo e-mail da revista ou pela página do Facebook, ou até se você me procura no Messenger aí, que é Daniel Sachs, me encontra, pode me mandar uma mensagem que eu também atendo dessa maneira. Daniel, uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu redescobri, né, digamos assim, as revistas, né, Calafrio e Mestre do Terror, e você até já tocou em alguma coisa aí do assunto, é a relação do preço, né? Uma coisa que me espantou muito positivamente foi o valor, né, que você conseguiu colocar numa revista de qualidade, né, bem feita, bem elaborada. Qual é o mistério aí de manter um trabalho tão bem elaborado, tão bem produzido, com um valor aí que cabe no bolso do leitor? Principalmente, Robson, ótima pergunta. O principal disso aí é a paixão pelo que eu estou fazendo e acreditar que gibis tem que ser um entretenimento barato. Ele tem que ser uma diversão acessível. Eu ainda comento com você que eu gostaria muito que meu preço fosse mais baixo. Tá? Eu hoje estou numa realidade que eu demoro cerca de 1 ano e meio a 2 anos para empatar o custo de uma Calafrio e demoro de 2 anos a 2 anos e meio para empatar o custo de uma Mestre do Terror. Então, assim, é lento, tá? Felizmente, eu não dependo da renda dessas vendas e consigo, dessa forma, segurar o preço no valor que está. Veja, eu lancei as primeiras edições em novembro de 2015. Até hoje, elas custam R$15. É o mesmo preço de capa. Se eu tivesse 100 edições, 100 leitores a mais comprando as revistas, eu poderia até já pensar em baixar o preço da capa. Tá? Eu teria condições de aumentar minha tiragem na gráfica e, com isso, baixar o preço de capa. Eu posso te falar que se eu tivesse a tiragem de 1.000 exemplares, provavelmente o preço da capa estaria em R$8. Caramba, que legal, né, cara? Enquanto a gente vê aí que o povo só quer ter lucro, né, cara? Você fala que se pudesse, ainda baixaria mais o valor, que já não é um valor, né, muito excessivo, né? Mas você ainda gostaria de baixar mais. Eu gostaria. Assim, para mim é uma política de que gibi, se o mercado de gibi menos pessoas estão lendo um título, tá? Como eu falei, eu ainda acredito que o número de leitores tem aumentado. Isso contempla mangás, contempla nacional, humor, super-heróis, infantis. Eu até acredito que o público seja maior, mas o que acontece essa segmentação do mercado em nicho baixa realmente as tiragens. E o material fica caro. A impressão, a produção do quadrinho, do gibi, da edição, fica cara, tá? Então, assim, eu gostaria muito de ainda baixar o preço. Eu acho que, assim, um gibi tem que custar de 2 a 3 litros de leite ou um jornal de domingo, no máximo. Entendeu? Esse seria um mercado saudável de quadrinhos, de uma revista de quadrinhos, para mim, no meu entender, tá? Respeito muito quem publica em formato luxo, quem coletâneas, eu até admiro e gosto das coletâneas, mas eu tenho algumas ressalvas se a gente sustenta um mercado a longo prazo com a prática dessas edições luxuosas, que aí sim eu falo, a minha preocupação é incluir todo mundo dentro do meu projeto editorial. Eu tenho certeza que uma edição que seja lançada hoje por R$60, ela exclui muita gente da leitura de quadrinhos. Cara, verdade. Você tem toda a razão, cara. Parabéns aí pela sua iniciativa e pela sua forma de pensar. Valeu. Bom, Daniel, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma história que você queira contar em relação às revistas? Poxa vida, Robson, a gente vai ter que conversar mais vezes aí, porque sempre tem muito assunto para falar, né? Mas assim, eu posso dizer assim para os leitores, vamos lá, a cada 2 meses, tá? Até hoje, eu sempre me comprometi a lançar 4 edições por ano, 2 Mestre Terror e 2 Calafrios, tá? Desde 2017, esse número aumenta, tá? Então, em 2018 eu lancei 6 edições, eu lancei em 2019 6 edições e 2020, ano de quebra de mercado, de crise, que já vivia uma crise econômica e veio uma pandemia ainda para
para interromper um crescimento que pudesse ter, todas essas coisas, eu estou lançando no mínimo 7. Provavelmente vou lançar 8 edições neste ano e ainda posso chegar a 9, mas aí eu dependo de agenda de um artista para uma edição especial, tá? Então, assim, eu aposto nesse projeto, cada 2 meses eu ofereço para os leitores, a cada 2 meses pelo menos, estou oferecendo para os leitores uma revista que tem várias histórias em quadrinhos, tem matéria com informação sobre quadrinhos, tem colunas, tem opinião, tem conversa, tem sessão de correio, vários artistas, às vezes o seu artista favorito está publicando pela Calafrio, eu tenho vários artistas que já têm publicado, e aquilo lá, por que eu faço isso? É de fã para fã. E como a gente falou na questão do preço, eu quero dizer e deixo bem claro para todo mundo, que todo o lucro que eu objetivo com esse projeto, eu estou tendo desde o primeiro dia, que é uma edição a mais na minha coleção. Eu sou, acima de tudo, um colecionador, faço as revistas num formato para colecionador, e os outros colecionadores, demais colecionadores que estejam convidados a participar, sabem que está sendo feito um trabalho dentro do nosso perfil. Legal, cara. Muito bom. Então, Daniel, nosso tempo é curto, né? Já está acabando. E eu vou pedir então para que você deixe aí os seus contatos, né? Para as pessoas poderem adquirir, né, a revista direto com você. Primeiro, quem quiser entrar em contato, nem mesmo que seja para adquirir a edição, mas para tirar dúvidas, bater um papo aí, tem o e-mail da revista, que é revistacalafrio, tudo junto, né, @gmail.com. No Messenger, vocês podem me procurar, Daniel Sachs, vai ter lá uma foto de perfil, um cara sisudo, de óculos escuros, sou eu mesmo, tá? E tem a página do Facebook das revistas, tá ali, que é Calafrio e Mestre do Terror. É só entrar lá também, dá para deixar suas mensagens, entrar em contato, tá? Beleza. Daniel, eu quero agradecer sua presença no programa, tá? E já deixar esse convite aí para a gente poder bater um papo aí mais vezes. Opa, Robson, vai ser um prazer, cara. Eu adoro podcast, tá? É o tipo de comunicação eletrônica que eu mais gosto hoje, são os podcasts. Me fazem companhia, encurtam muito minhas viagens, adoro mesmo. E agradeço e vou estar sempre disponível aí, cara. Eu que agradeço demais aí o espaço, o convite, né? Quero deixar um abraço aí para os ouvintes aí, que o podcast tem essa propriedade de estar sempre em contato, sempre estar sendo ouvido. Então eu gosto muito disso aí, é uma coisa muito popular e democrática. Então também agradeço aí ao leitor, seja quando, onde, a gente sabe que vai ser em vários lugares, e o quando também vai ser ad eterno, provavelmente, aí que vão estar escutando esse áudio aí. Valeu. Então, gente, é isso. Encerramos mais o programa, né? E tchau, tchau para todo mundo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Que legal esse programa com o Daniel Sachs, hein? As revistas Calafrio e Mestre do Terror fizeram parte da minha infância. De repente, fizeram parte da sua infância também. Na época, eu lembro que eu colecionava as revistas de super-heróis. E um colega colecionava revistas de terror. Isso mais ou menos em 85, 86, a gente tinha por aí uns 6 a 7 anos. Então eu lembro que a gente trocava. Ele me emprestava as revistas de terror e eu emprestava para ele as revistas de super-heróis. Não faz muito tempo, mais ou menos um ano, eu descobri que as revistas Calafrio e Mestre do Terror estavam sendo publicadas novamente. Aí eu fui buscar mais informações, né, na internet, e encontrei o Daniel no Facebook. Comprei 2 edições da revista Calafrio. Uma é até essa que eu escolhi para vitrine, que é essa do Cangaceiro, que eu achei muito, muito legal essa capa. E que história é essa do Daniel, hein? Daniel conheceu o Zala por acaso, cara. Pra quem não sabe, gente, o Zala, que ele se refere lá no início da nossa conversa no podcast, é o Rodolfo Zala, quadrinista argentino que trabalhou durante muito tempo no Brasil e faleceu em 2016, aos 85 anos. Foi ele que criou as revistas Calafrio e Mestre do Terror, lá em 1981. Criou a editora The Art e por ela lançou as revistas. Essa editora The Art era um estúdio. Nessas revistas, pessoal, passaram quadrinistas como Eugênio Colonese, Mozart Couto,
Jaime Cortez, Ota, Flávio Colim, Júlio Shimamoto, entre tantos outros. Muitos deles publicando seus primeiros trabalhos ali na Calafrio e na Mestre do Terror. E o Daniel, gente, está tentando manter a essência das revistas, conforme você ouviu aí. Isso é muito bacana da parte dele. Bom, gente, alguns recados para vocês que vêm nos acompanhando. Agora vou falar da periodicidade do programa. A partir de hoje, 7 de agosto de 2020, o Papo Fantástico será quinzenal. Então, o nosso programa estará no ar em 21 de agosto. Continuando, né? Vou pedir para vocês que não deixem de divulgar, né? Continuem divulgando o podcast nas redes sociais, tá? Para entrar em contato comigo, para críticas, sugestões e até elogios, por que não? Você pode acessar a página do Facebook, né? Você entrando lá no Facebook, você acha fácil. É só procurar por Papo Fantástico Podcast. Além disso, né, para os mais tradicionais, também tem um e-mail. Se você quiser entrar em contato pelo e-mail, você tem o papofantasticopodcast@gmail.com. Uma outra maneira de entrar em contato comigo é pelo meu site, robsonsantosescritor.wordpress.com. Lá tem meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter e é fácil me encontrar aí por essas redes sociais. O Papo Fantástico está nas principais plataformas de áudio, tá? Deezer, Spotify, Apple Podcasts e por aí vai. Eu agradeço se você me ouviu até aqui, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço fantástico para você.